eu chamo ela pra dançar na roda MFD e vou lá pra lá. As minas daqui estão prontas pra zoar. Ela rebola que nem louca, desce até o chão com o dedinho na boca, já tão sensual. Pra ela sexo selvagem é essencial. Eu digo que sim, que quero elas pra mim, com o copo na mão e a garrafa na outra. Ela é demais pra mim, acho que quer beijo na boca. Essa mina é muito sexy, só quer rebolar. Pede uma bebida e não para de dançar, bebendo até meu dinheiro acabar. As minas ficam loucas, me pede pra tomar cerveja, whisky, vinho, Red Bull, caneta, samba, a coisa. Hoje eu quero te beijar, vem cá, nunca mais pra aguentar, vem cá. Eu quero me aproximar, vem cá, não vou mais parar. No baile predomina seu estilo, me excita. Gata princesinha, moça ou menina, seu swing é de malícia. Toca de boa, beija minha boca, me leve pra sua cama. A noite é louca, todos os carros aqui são magos. Você do meu alvo, eu tomo de assalto. Então chega de papo, vamos para o espaço. Toma a chave do carro que eu já bebi e não vou dirigir. Como dizia ele, é daqui. Gata chega aí, aqui pra conferir. A voz do grito que me chama, WD, pequenos negar, é desse jeito. Bate no peito, aí só os guerreiros, te liga nessa. Vem que hoje eu tô querendo, por isso eu digo, não é papo de amigo. Gata minha princesa, tô aqui na quarentena. Vem cá, hoje eu quero te... Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Destaque, aos nossos amigos internautas que nos acompanham pela live no Facebook, através da nossa página Jornal Destaque, também aqueles que nos assistem, que nos acompanham, são fiéis também ao nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. O programa Falando no Ar, excepcionalmente segunda-feira não pôde ao ar por problemas técnicos, não, por ajustes no nosso novo sistema, visando sempre o melhor para vocês, nossos ouvintes e também espectadores, através da nossa fanpage e do nosso canal. Hoje, o programa também mudou de horário, não é mais pela manhã, e sim no final da tarde, tá? Eu tenho a satisfação de ter o professor, o mestre, tá? Márcio Padilha, que atua no segmento de segurança do trabalho, acidentes, enfim, essa questão de segurança do trabalho que para muitos acham que é insignificante, mas tem uma grande importância em todas as empresas. E nós vamos ter a oportunidade de saber o que é importante, o que significa a sigla CIPA, que muitos não sabem, qual é a importância de usar utensílios apropriados no seu emprego. Será que só quem trabalha na rua ou na altura precisa de equipamentos adequados de trabalho, ou muitas vezes quem trabalha em casa, quem trabalha com mesas e cadeiras também tem que ter segurança? Tudo isso Márcio Padilha vai poder nos esclarecer. Muito obrigado pela sua vinda hoje aqui nos nossos estúdios na Rádio Destaque, tá? São 5h38 em Esteio. Bom, Márcio, eu quero saber de você como é que você engajou e como que você abraçou essa profissão. Primeiramente, registrar a minha satisfação, Anderson, de participar do teu programa, que traz uma contribuição importante à nossa comunidade de Esteio e toda a região, e dizer que o assunto que nos traz aqui, ele é de relevada importância para toda a sociedade. A segurança do trabalho está dentro de um contexto de valorização da vida. Essa vida que você que nos acompanha aí pela internet, pela rádio, pode perceber, essa vida é sagrada, bela e maravilhosa, ela precisa ser cuidada, Anderson, precisa ser preservada. E não apenas porque existem normas regulamentadoras, e para você ter uma ideia, Anderson, no Brasil nós temos 36 normas regulamentadoras que regem todo o trabalho, cada uma tratando especificamente de um assunto. Mas não é apenas pelo cumprimento, pelas obrigações, mas acima de tudo, porque a vida merece ser tratada com carinho, com respeito. E se a gente olhar do ponto de vista estatístico, nós temos realidades preocupantes. Para você ter uma ideia, vamos fazer assim uma contextualização estatística nas últimas décadas.
de 1970, só pegando um recorte de alguns anos, 1970 a 2015, ocorreram no Brasil, de forma oficial, registrada no INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, mais de 40 milhões de acidentes de trabalho. É muito trabalho. É muito acidente de trabalho. E isso, evidentemente, traz uma consequência negativa para toda a sociedade. Além da dor, o prejuízo para as famílias, as consequências múltiplas negativas dentro do contexto da vida da pessoa, nós temos também que pensar de que forma a gente pode mudar essa realidade. E aí eu sou professor e trabalho acreditando sempre na educação, né? É através da educação, e eu falo aqui educação de modo holístico, não apenas a educação técnica, mas a educação que estimula a atitude adequada. A atitude adequada, Anderson, que não é apenas no trabalho, é no trânsito, em casa. Você que nos acompanha pela internet, você na sua casa, você pode ter os seus cuidados, porque muitos dos acidentes também acontecem no lar. Você que está no trânsito, todos os dias, verifica que também muitos acidentes são demandados em função de acidentes de trajeto. E aí vamos falar um pouquinho da legislação, Anderson. Para considerar acidente de trabalho, nós temos várias modalidades. Nós temos 4 modalidades básicas, né? O acidente de trabalho comum, aquele que acontece normalmente dentro de uma empresa, e tal, registrado e tal. Nós temos o acidente de trajeto, que é uma modalidade onde gera a chamada CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Nós temos a doença profissional, derivante de uma atividade específica. Vamos dar um exemplo aqui, a LER, a lesão por esforço repetitivo, derivante dessa questão da doença profissional. E nós temos a doença do trabalho também, aí derivante de vários fatores, inclusive fatores subjetivos, questões de estresse, fatores psicológicos, pessoas que sofreram, por exemplo, pegar um exemplo do motorista de um ônibus que foi assaltado, ele teve um trauma psicológico, ele ficou afastado porque não consegue mais retornar ao trabalho. Então nós temos no Brasil uma contemplação muito grande em relação à proteção ao trabalhador. A proteção ao trabalhador através dos direitos constituídos. E isso fez com que, evidentemente, a gente avançasse nessa direção, mas precisamos avançar numa outra direção agora, que é a direção da redução dos acidentes. E aí eu atribuo a educação. Eu tenho um conceito sobre educação, Anderson, que é o seguinte, educação, a principal finalidade dela é constituir, através do processo pedagógico, constituir novas virtudes para mudar aqueles conceitos que, por vezes, precisam ser alterados, né? Às vezes as pessoas têm atitudes que geram risco nas suas vidas e elas precisam refletir sobre as consequências dos seus atos. E aí, como professor, como eu já falei, eu tenho uma confiabilidade de que, através do processo metamorfósico, da reflexão adequada, das questões bem colocadas, as pessoas possam mudar as suas atitudes e ter um compromisso. Aí eu vou falar assim para ti, eu tenho uma frase que diz o seguinte, segurança do trabalho é compromisso permanente com a vida. Então essa vida aqui a gente tem que ter o compromisso de cuidá-la com muito, muito afeto. Isso é muito bom, isso são excelentes dicas já neste início de programa, tá? Há alguma curiosidade que talvez algumas pessoas, alguns que estão nos acompanhando, queiram saber, que talvez observam em muitos locais de trabalho e muitas vezes não se atentam a isso. O que significa a expressão CIPA? Bom, vamos lá então. CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA, ela existe desde 1944, né? Ainda no governo Vargas, né? Então ela foi criada porque, vejam só, quando o Brasil começa a se desenvolver, começa a mudar a matriz econômica, né, e sai de um modelo mais rural para um modelo mais urbano, e vem toda aquela demanda do pessoal de construção civil e tudo mais, começou a ocorrer muitos acidentes de trabalho. Aí o governo brasileiro, preocupado com essa situação, foi um grupo de estudos até o Canadá, e lá havia a chamada comissão de fábrica,
E essa comissão de fábrica era um modelo que contemplava diversas pessoas, diversas funções na empresa que criavam aquele grupo para estudar e reduzir os acidentes de trabalho. Então esse modelo foi trazido para o Brasil, só que no Brasil com o nome de CIPA. E desde então, a CIPA ela é uma composição chamada comissão paritária. O que significa isso? Uma composição proporcional entre os representantes do empregador e os representantes dos empregados. E aí, essa comissão tem o mesmo objetivo, né? Produzir ações preventivas para reduzir os acidentes de trabalho dentro das suas próprias empresas. E aí também, obviamente, trabalhando a questão da cidadania, porque uma vez que você aprende a fazer prevenção, esse conceito de cidadania, segurança cidadã, vai se espalhar no comportamento do condutor, do trânsito que nos acompanha, vai se espalhar dentro da sua própria casa, porque, como já falamos anteriormente, muitos acidentes acontecem fora do ambiente empresarial. E a CIPA ela tem um papel importantíssimo. Eu sou professor, especialista em cursos de CIPA, trabalho há bastante tempo com esse tema. Eu sou bastante apaixonado pelo assunto, porque eu vejo aí que através desse processo pedagógico, dos trabalhos que realizamos, nós conseguimos já ver ótimos resultados. Eu queria fazer uma observação a respeito voltando à questão das estatísticas, para mostrar que realmente nós estamos avançando, né? Não só tecnologicamente, nós estamos avançando também em termos de conceitos. Hoje, felizmente, as empresas já começam a perceber que a CIPA pode ser, sim, uma grande aliada, Anderson, na prevenção efetiva dos acidentes de trabalho. E o ambiente de trabalho, ele é um espaço que a gente pode pensar que é um espaço de realização, né? Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas acabaram perdendo a vida no trabalho, muitos ambientes de trabalho ainda são de modo precário, por falta, às vezes, de uma mentalidade mais evoluída do nosso empregador. Porque nós precisamos, claro, evoluir o empregado, mas precisamos também evoluir a mentalidade do empregador. Porque esse empregador, ele dando exemplo, porque eu sempre digo assim, a gente também trabalha com curso de gestão de liderança, e o pessoal fica pensando assim, mas bom seria se o exemplo viesse de cima. E aí entra o treinamento do encarregado, do supervisor, do gerente, para que ele possa, de uma maneira bem efetiva, ofertar o exemplo, a partir da alta administração. Aí você consegue ver ótimos resultados nessas empresas que já evoluíram a esse patamar, de modo que, hoje tu vê assim, ótimos resultados, e aquela CIPA daquela empresa não é vista apenas como uma obrigação, ou o funcionário entra na CIPA só pensando na estabilidade provisória de emprego, mas ele começa a ter uma visão de que a CIPA, aí perguntou sobre o conceito, sobre a sigla, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas vamos traduzir para o objetivo maior. Então, eu diria para você que está nos acompanhando aqui, o programa do Anderson, que o que é CIPA? Eu diria CIPA é a vida, é o compromisso com a vida. Porque, em última análise, o que se quer? Se quer valorizar a vida. Bom, são 5 horas e 49 minutos, daqui a um pouco já estamos chegando a 5h50 nessa tarde quente aqui em Esteio, apesar de algumas nuvens, mas a Defesa Civil do Rio Grande do Sul está emitindo alerta da possibilidade de chuva forte, ventos, raios e trovoadas entre a noite de hoje e amanhã do dia 15 de março. Então vamos ficar em alerta, pode haver uma mudança brusca no tempo ainda nesta madrugada. Quero agradecer a todos, Márcio, que estão nos acompanhando aqui a nossa live, tá? Graziela dos Santos está nos acompanhando, um abraço para você. A Grazi. Nós temos a Leda Oliveira, um abraço, Leda. A Mari Schaller Padilha, tu deve conhecer. Sim. A Amanda Oliveira também, a Michele Dias, Jonathan Brown também, muito obrigado. A Drica Motoni também, um abraço para você, Drica. Também sempre nos acompanham as nossas lives no Facebook, estão sempre atentos aos nossos programas aqui. E daqui um pouco não, às 7 horas, Espaço do Axé com Jones Beneman. Então, quem quiser, fique antenado, tem o meu programa e depois tem o Jones Beneman para fechar com chave de ouro a programação da quarta-feira. Professor Márcio, algo também muito interessante nessa questão
de acidentes de trabalho, principalmente. É possível, por exemplo, qual é o papel do cidadão nessa questão da prevenção do acidente? A questão do acidente, segurança no trânsito, no lar, no local de trabalho. Exatamente. Eu sempre digo que é preciso a gente pensar numa visão holística, uma visão global do cidadão. Uma vez que eu esteja lá na condição de empregado, mas a gente tem que enxergar essa pessoa como um todo, amplamente, né? Porque, por vezes, nas empresas existem as normas, existem os procedimentos e existe a fiscalização. E, por vezes, encontramos também o trabalhador cumprindo isso. Mas vejam só, às vezes a gente olha para isso aí e diz, não, ali na firma, na empresa, ele é legal, ele cumpre as determinações. Só que desenvolver a cultura ampla significa dizer, Anderson, que essa mesma pessoa não pode dirigir embriagado. Porque lá, aqui fora eu cuido da minha vida, não tem chefe, não tem nada, e aí a pessoa se descuida e aí não dá o bom exemplo, né? Então a visão cidadã significa dizer que eu tenho que ter um compromisso com a minha segurança pessoal, não só apenas no trabalho. E por vezes também acontece que às vezes a pessoa cuida no trabalho, porque tem a fiscalização, tem o chefe, tem o gerente, tem o regimento normativo da firma, mas quando chega em casa, aí tira a camisa e faz de qualquer jeito, porque aqui não tem chefe, aqui eu faço do jeito que eu quero, e às vezes os acidentes acontecem em casa. E tudo isso representa dizer que não basta enxergar a parte, é preciso enxergar o todo. E esse desenvolvimento cultural e pedagógico, ele se dá sistematicamente. Ele vai no decorrer da vida, porque mesmo aqueles que aparentemente parecem ter aprendido, se eles não cuidarem, se eles não tiverem vigilância, eles acabam cometendo erros circunstanciais e erros que às vezes podem definir prejuízo para uma vida inteira. Basta um erro só para que prejudique. Portanto, a educação cidadã, ela é o tempo todo. Ela é o tempo todo. Não é porque alguém me cobra que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma autogestão. Olha que palavra bonita, que palavra linda. Uma autogestão. Tem que ter uma autogestão. De modo que, ao estar evoluído, não precisa que alguém lhe diga. Vou dar um exemplo do trânsito. Aí o cidadão chega assim, digamos assim, um para o outro. Vamos colocar o cinto de segurança que vão passar na polícia rodoviária. Mas isso é uma mentalidade pequena, né? Porque assim, eu só vou me cuidar porque alguém vai me fiscalizar. Quer dizer que eu não tenho uma autoestima capaz de gerar sobre mim o carinho que eu necessito para cuidar da minha própria vida. E aí eu preciso que alguém que haja a possibilidade de uma multa, que um prejuízo pessoal, para que eu me cuide. Então, a segurança é um compromisso pessoal. Mas é um compromisso pessoal de tempo todo. De tempo todo. Isso é muito interessante se dizer. De modo que faz com que a gente comece a perceber o quanto é importante desenvolver a educação. A educação sistematizada. Eu vou dar um exemplo de firma, de empresa. Uma empresa de charqueadas, eu estive lá uma vez fazendo um treinamento, eles colocaram um espelho próximo assim, onde o pessoal registrava o ponto com o serviço ali, e nesse espelho eles escreveram lá o seguinte, um espelho grande, a pessoa tinha que passar obrigatoriamente por lá e tinha que olhar para esse espelho. E lá eles escreveram assim, Anderson, você está olhando para a pessoa responsável pela sua segurança. Então, começa pela responsabilidade pessoal, que não é só dentro da empresa. Quando você sai para o trânsito, você cuida também. Você tem os cuidados, porque existem regulamentações, existem procedimentos a serem cumpridos. Existe a empatia, não cuidar apenas de si, cuidar do outro. E também, quando você está em casa, você cuida. Então, dentro da sociedade, passa a ser, a partir desse compromisso pessoal, uma cultura. E a cultura, eu sempre digo, cultura de segurança você só tem, e ela é real, quando você faz aquilo que no seu dia a dia,
de modo que você não precisa ser cobrado. Você faz naturalmente dentro de um processo onde você já evoluiu culturalmente, já evoluiu pedagogicamente, já tem uma maturidade para saber da sua responsabilidade como ser humano. E a partir daí você estabelece um diálogo muito legal com a sociedade, com a sua própria vida. E você passa a se relacionar bem, cuidando, né? Porque imagina só um pai de família hoje ter um acidente, prejuízo que possa ter para o seu futuro. Eu sempre digo assim, às vezes fazendo curso pessoal da gestão da liderança, assim, ó, pensa bem quando você vai determinar uma ordem, né? Porque se a coisa não funciona bem, aquela criança que está com o bico na boca lá, esperando o pai não chega porque teve um acidente. Então prejudicou todo um projeto de vida, não só daquela pessoa, por vezes vai a óbito, ou tem um acidente grave que fica numa cama, e aí mexe com toda a família, porque daí prejudica todo o sonho daquela família. E aí, portanto, a gente tem que pensar nessa responsabilidade de fazer as coisas com calma. Por isso que é bonita aquela música, né, Anderson, do Renato Teixeira, do Almir Sater, tocando em frente, que lá no início tem uma frase que é pedagógica, que ela é muito legal da gente refletir. Ando devagar, porque já tive pressa. E ali a gente encontra o tempo da maturidade. Não precisa estar correndo, fazer o serviço estressado, com pressa, fazer mal feito e fazer com acidente. Porque quem vai ser o principal prejudicado, meu amigo, ou minha amiga, você que está acompanhando aí pela internet, você que acompanha o programa, quem vai ser o principal prejudicado? Você já sabe, que é você que está ali na linha de frente. O Giovanni Rodrigues está parabenizando pelo programa, por essas dicas sobre segurança do trabalho, não só no trabalho, mas também a nossa segurança no lar, dentro de nosso lar. E o senhor havia tocado anteriormente um pouco da história, que naquela década de 40, muitos funcionários, muitos homens, principalmente homens, estavam sendo vítimas de acidentes em locais de trabalho. Hoje, qual é a consequência? A gente sabia que muitas vezes ou era fatal, ou deixava-se com alguma sequela. E hoje, 2018, quais são as consequências do acidente de trabalho, além dessa questão do INSS, no caso? Sim, vamos falar de maneira global, porque de forma imediata a consequência é a dor, o sofrimento imediato da pessoa. Quem está mais próximo dela? A família. Então a família sofre a consequência mais próxima de tudo isso. Por vezes há uma mudança nos planos, como eu já havia referido. Mas também vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que tem uma organização empresarial, que para essa organização empresarial também vai causar algum desconforto, porque vai ter que colocar uma outra pessoa. Por vezes, se esse acidente for atrelado a uma culpabilidade, essa empregadora poderá responder criminalmente sobre o episódio, porque existe o artigo 132 do Código Penal Brasileiro, que determina que, havendo essa culpabilidade, a reparação de dano está estabelecida na legislação, reparação de dano. E vamos pensar também assim, ó, nas consequências que possam advir também para a sociedade, que perde essa pessoa, a convivência social dessa pessoa. E fica difícil também, às vezes, uma recomposição no trabalho, por vezes, dependendo do acidente, a pessoa não tem mais como trabalhar, se for um acidente muito grave. Embora a gente saiba, comparando as últimas décadas para cá, né, isso que mudou muito o trabalho, entrou muita tecnologia. Mas vamos dizer assim, ó, que do ponto de vista estatístico, os acidentes mais graves ainda são acidentes nas mãos, né, porque tem muitas máquinas nas empresas ainda, né? Nem todas as empresas evoluíram tecnologicamente a ponto de deixar tudo o ambiente, digamos assim, ergonomicamente saudável, o ambiente sem riscos em máquinas, equipamentos. Então nós temos muitas máquinas antigas nas empresas. E o que acontece na prática? Se eu olhar a estatística, a parte do corpo mais atingida é a mão, é a parte. E também nós temos assim, ó, situações em que o trabalhador, embora, que nem eu comentei no início aqui, ó, hoje vai aumentar esse processo de inserção tecnológica, talvez as máquinas fiquem, com certeza vão ficar mais modernas, mas também a segurança do trabalho deve ser vista como qualidade de vida. Vamos dizer assim, ó, entrou tecnologia, melhorou a ergonomia.
Mas vamos pensar na qualidade de vida desse trabalhador. Aí entra a questão do ambiente de trabalho, ser saudável, não ter, ser feito um trabalho de qualidade de vida, no sentido de trabalhar holisticamente vários temas da cidadania. Por exemplo, uma CIPAT, vamos falar da CIPAT, tá? Que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Valorizar esse trabalhador, trazendo temas relacionados à alimentação, à qualidade alimentar, à qualidade do sono, né? A questão da cidadania que envolve fatores comportamentais como motivação, a motivação, porque o ambiente de trabalho não pode ser patológico, se o ambiente de trabalho ele é extrator de energia, não é legal. Então, às vezes, você tem um ambiente que tem tecnologia, mas nem sempre é saudável. E, às vezes, o trabalhador se afasta por estresse, porque lá existe um mau gerenciamento das questões humanas, e, às vezes, é preciso repreparar o gestor para os novos tempos, para que ele não seja apenas um tocador de serviço, que às vezes, lá na década de 70, o cara é bom porque, olha só, ele faz acontecer, ele faz a produção andar, mas só isso hoje não basta. Precisa ter um líder que tenha carisma sobre o grupo, que tenha a capacidade de gerir os conflitos de maneira mais inteligente, que não seja apenas alguém que seja linear no sentido da solução de produção. Então nós estamos vivendo hoje novos tempos onde a segurança do trabalho deve ser vista sob esse ponto de vista como um valor holístico. Então, nas empresas que não têm máquinas perigosas, mas também tem o compromisso de deixar esse ambiente saudável ergonomicamente, do ponto de vista da gestão humana. Isso tudo faz parte do resultado. O que é o resultado? O resultado é que o empreendimento que você trabalha, Anderson, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, que seja um ambiente que lhe dê vontade de estar lá. Essa que é a verdade. Que você acorda com disposição, eu quero estar lá. Eu gosto de trabalhar aqui. Aí o resultado aparece. Inclusive, a questão da segurança do trabalho passa a ser, a reboque de tudo isso, uma consequência natural. Vejam só, amigos, uma consequência natural. Bom, falamos das consequências. E quem são os profissionais que atuam na prevenção desses acidentes, ou aqueles que, quando porventura ocorrem, são os primeiros a chegar no local? Olha só, do ponto de vista da legislação brasileira, nós temos assim, a NR4. NR, que é a NR, nosso ouvinte, nosso telespectador que acompanha, norma regulamentadora. Então, a NR4, ela trata dos trabalhos especializados em segurança e medicina do trabalho. Então, nós temos lá o técnico de segurança. Eu, por exemplo, sou coordenador do curso técnico em segurança do trabalho do IPUC, em Canoas, há 20 anos, e me orgulho muito, tenho a alegria de ter essa experiência pessoal, profissional, que é muito maravilhosa. Então, nós formamos técnicos de segurança do trabalho há 20 anos. Vamos para o 21º ano agora. Então, vejam só, e tem o engenheiro de segurança do trabalho, tem o médico de trabalho, tem o auxiliar de enfermagem de trabalho. Esses são profissionais que estão dentro da composição da NR4, do SESMIT. Tá? Então, são profissionais especializados que trabalham com a finalidade da prevenção, da segurança, da questão da ergonomia, das melhorias no ambiente de trabalho, enfim, são diversas as atividades. E do lado da NR4, nós temos a NR5, que é a CIPA, né? A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, dentro de uma grande empresa, é possível você imaginar que tenha que haver uma parceria, Anderson, entre o pessoal da CIPA, que não é exatamente um especializado exclusivo, né? Porque o cipeiro, ele é aquele profissional que se candidatou, foi eleito e tem o indicado, mas eles estão dentro de um grupo. Mas eles têm a função primeira deles. Mas estão ali contribuindo com a CIPA. Mas, claro, evidentemente que os SESMIT já são profissionais especializados nessa área. E o que se espera disso numa empresa? Se espera que, através dessa força-tarefa, dessa conjunção, palavra bonita, né? Dessa conjunção de forças, possa fazer com que haja uma qualidade de vida melhor na empresa, haja uma segurança mais efetiva, que não sejam apenas trabalhos feitos por obrigações, mas também com afeto, e que o empregador também precisa dar sinais evidentes. Isso é muito importante você me ouvir agora, isso que eu vou falar para você. O empregador, a empresa que você trabalha, ela tem que dar sinais evidentes de que ela
preserva a vida, que ela tem um compromisso com a vida. Aí o funcionário vai perceber, e o funcionário fazendo bem a sua parte, aí entra também, Anderson, uma questão muito importante, que são os treinamentos. Eu trabalho com os treinamentos empresariais, com o CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, palestras com o CIPAT, tanto em aspectos normativos quanto aspectos comportamentais, que eu atribuo aos aspectos comportamentais, Anderson, o grande salto. Porque você pode aprender tecnicamente, mas se você não tiver o desejo, se você não tiver a atitude, as coisas acontecem de maneira fragilizada. Agora, se você tem o conhecimento técnico e você também tem o desejo de fazer o trabalho bem feito, você tem a vontade de fazer, isso muda toda a história. E o resultado também. E as empresas, dentro desse modelo, falou 2018, nós estamos aí em tempos modernos, vivendo um tempo bonito, de evolução intelectual, mais acesso às informações, porque hoje você vê a maravilha que é a internet. Hoje temos essa maravilha, se não fosse a internet, nós estávamos falando aqui, enfim, talvez tínhamos outra forma de comunicação se não fosse a internet. Bom, para chegar a esse tipo de profissional, tem que passar por alguns cursos. Sim, sim. Quais são os principais cursos? Bom, em relação a NR5, NR, então só reafirmando, norma regulamentadora. NR5, nós temos o curso de CIPA, que aí a gente não temos muito tempo aqui para detalhar, mas de acordo com o número de empregados... Nós temos uma outra oportunidade, quem sabe no futuro, de... poder ampliar um pouco mais. Ampliar mais. Que o assunto é interessante, né? Interessante. Porque assim, ó, a gente sabe que além das minhas formações de segurança do trabalho, a gente também, eu tenho formação como jornalista, a gente sabe que esse assunto nem sempre é um assunto assim pautado como prioritário na mídia, né? Não. Mas a gente sabe da importância que ele tem para nossas vidas. Você que está nos acompanhando, nós estamos falando diretamente do nosso futuro, do nosso cuidado com a nossa vida. E, portanto, quem sabe no futuro possamos evoluir como sociedade e valorizarmos a segurança até com maior, digamos assim, que ela possa ter uma grandeza maior do que tem hoje. Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Você falou dos cursos, então, para o cipeiro, um curso que a empresa, quando se encaixa lá, ela tem o número de empregados e tem o grau de risco, tem toda a composição de obrigação, ela tem que fazer um curso, os cipeiros da empresa, considerando titulares e suplentes, secretário, e indicado pelo empregador e pelos empregados, eles têm que fazer um curso de 20 horas. É obrigatório. Esse curso de 20 horas inclui conteúdos que reforçam a ideia da prevenção. E para ser um profissional especializado em segurança do trabalho, é necessário, claro, um curso técnico em segurança do trabalho, onde a pessoa vai estudar mais amplamente essa ideia da prevenção e vai se tornar um profissional exclusivo da segurança do trabalho. E temos, no caso da engenharia, né, os cursos de engenharia de segurança são cursos de pós-graduação, onde só é possível fazer quem seja engenheiro ou arquiteto. Então, existe uma condição dentro da legislação, onde, por exemplo, se você é engenheiro civil, aí você vai fazer um curso lá, que eu também tive a felicidade, também já tenho experiência de ser professor na área de engenharia de segurança do trabalho, na PUC, em Porto Alegre. Então, a gente sabe que lá os engenheiros precisam cumprir lá um tempo de 1 ano e meio e vão se especializar em engenharia de segurança do trabalho. Então, por vezes, nós temos lá os profissionais com bagagem, com experiência, com formação acadêmica adequada, para realmente mudar esse cenário, como falamos assim, só para você ter uma ideia, assim, que é uma coisa assim, bem preocupante e assustadora. A cada 45 segundos acontece um acidente de trabalho no Brasil. É muito. E quais são os principais setores que acontecem isso? Pois é, na década de 70 e 80 era visível assim, ficava naturalmente observado por todos que o setor de construção civil era o setor que mais demandava, mais gerava acidentes. Com o passar do tempo, começou a vir muito para a chamada indústria de transformação, metal mecânica, e até porque houve um período que o sindicalismo era muito forte, acompanhava, havia muita fiscalização e tudo mais. E nesses últimos tempos, o que tem aparecido nas estatísticas é a chamada área logística de transporte. Há uma lógica em cima disso aí, Anderson. Por exemplo, muito mais carros nos últimos anos nas estradas, muito mais motos. E aí começou a surgir, aí aquele chamado acidente de trajeto. Você que me acompanha sabe que eu falei
anteriormente, que dentro do enquadramento da comunicação de acidente de trabalho está lá o acidente de trajeto enquadrado na legislação previdenciária. Então, muitos acidentes de trajeto começaram a surgir nas estatísticas. Então, hoje nós temos assim uma realidade muito em cima de estatística alta em logística, ainda na construção civil e indústria de transformação. São os setores que puxam estatisticamente essa realidade acidentária no Brasil. Aí você não pensa que isso não traz consequência, porque nós temos que ter todo um processo de reabilitação profissional, nós temos que ter as indenizações, os direitos estabelecidos através da CAT. Então, a sociedade, você que está acompanhando, nós estamos pagando uma conta muito alta em função desse descaso, muitas vezes, que acontece, ou essa questão da segurança do trabalho não ser tratada como nobreza, num país onde necessitamos mudar essa perspectiva e começar a olhar com mais carinho, com mais afeto esse tema, porque como sociedade evoluída lá adiante, vamos dizer assim, esse dinheiro hoje que escorre para manter tudo isso aí devido aos acidentes, a quantidade excessiva, pode ser um dinheiro canalizado para quê, Anderson? Para a educação, para a saúde, que falta dinheiro para a saúde pública, falta dinheiro para a habitação. Então, é um dinheiro que escorre para esse lado, não temos esse cuidado especial com a segurança no trabalho, né? E que acaba se transformando em custos elevadíssimos, e como sociedade evoluída lá adiante, você pode ter certeza, quando evoluirmos e diminuirmos potencialmente as estatísticas, vai diminuir o sofrimento das pessoas, das famílias, mas também, como consequência positiva, nós teremos uma sociedade mais moderna, uma sociedade onde os investimentos prioritários, onde falta dinheiro hoje, vai ter, porque nós vamos ter um saldo positivo em função de uma educação mais elevada e mais, digamos assim, mais de excelência na sociedade. Bom, nós já estamos se encaminhando para o final deste primeiro trecho do programa. Muito obrigado pela sua vinda. Passou muito rápido, porque o assunto é muito bom, muito importante. Estamos à disposição no futuro de conversarmos mais deste assunto que é de interesse da sociedade, sem dúvida nenhuma. Tá? Muito obrigado. Sua mensagem da finaleira. Com certeza. Primeiro, agradecer à Rádio Destaque. Eu sou morador de Esteio, gosto muito de Esteio e penso que nós temos que também começar a prestigiar os trabalhos daqui da nossa cidade. O Anderson e todos que fazem trabalhos aqui na nossa cidade, comecem a prestar mais atenção, porque às vezes existe uma ideia de valorizar as coisas de fora, que também são boas, mas nós temos coisas boas sendo feitas aqui. Então, eu queria te parabenizar pela iniciativa, pela direção do Rádio Jornal Destaque, a Rádio Destaque, por criar esse momento, esse encontro e essa oportunidade para as pessoas que também são daqui, que também fazem trabalhos sérios, que querem um Brasil melhor, querem um Estado melhor, querem uma cidade melhor, e especialmente para a gente que trabalha com educação, nós temos a certeza que é através da educação, Anderson, que é através fomentando os bons exemplos, criando reflexões importantes, é que nós vamos evoluir na nossa sociedade. Educação e cultura andam sempre juntos. Educação e cultura alicerçadas num projeto maior de cidadania, que possa contemplar realmente uma sociedade que a gente possa dizer, assim, com muita alegria, uma sociedade que está evoluída. Mas isso é um processo muito longo, mas é preciso dar os passos nessa direção. Então, eu queria agradecer os telespectadores e os ouvintes da Rádio Destaque, e dizer que me coloco à disposição para futuramente vir falar especificamente sobre qualquer um desses assuntos. Telefone de contato? Meu telefone de contato é o 34580310, né? Então, eu trabalho com a minha empresa aqui em Esteio e desenvolvo trabalhos por toda a região por consequência também no Estado. E onde for chamado, né? Porque eu tenho essa convicção de que posso sim contribuir através da minha experiência, e tenho essa convicção com base em tudo aquilo que já foi realizado. E a minha ideia é sempre renovar com novas experiências. Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade, Anderson. Muito obrigado a todos que nos acompanham no programa Falando no Ar, esse primeiro bloco. Depois tem muito mais novidades aí. Vocês vão ficar com nossos colaboradores. E antes de concluir, eu queria agradecer que hoje aconteceu
às 5 horas no Parque Assis Brasil, a inauguração da placa comemorativa ao centenário do Lions Clube Internacional e também a Praça de Brinquedos no Parque de Exposições Assis Brasil. Então, sucesso para todos que estiveram lá, um forte abraço a todos vocês e até daqui um pouco. Até mais. Tchau.